aí, pessoal, Paulo Napoli aqui, o indicador, com mais um episódio do nosso podcast, o Livro das Profissões, aqui da unidade da Usinaria São José do Rio Preto. E hoje eu estou tendo a grata satisfação de receber a Aline Brandelli, uma terapeuta que vai te contar um montão de coisa, dos perrengues, né, as oportunidades, né, o quanto ela ficou rica até agora, né, trabalhando como terapeuta. Aline, seja muito bem-vinda, obrigado pela presença, Não. show de bola. E me conta, como é que você começou a trabalhar como terapeuta? O que te motivou a fazer isso? Então, a motivação que eu tenho, que eu tive e que eu ainda tenho, é uma coisa que é a paixão pelas terapias, né. Eu, desde criança, eu já tinha essa, digamos assim, esse desejo por coisas holísticas, coisas alternativas, ervas, plantas, chás. E aí, a gente vai crescendo durante o passar da vida, escolhi outra profissão, na qual trabalhando, e em um determinado momento da minha vida, eu busquei as terapias, assim, como cliente, né, para trabalhar coisas O minhas, seu o desenvolvimento, meu né, desenvolvimento pessoal. pessoal. E já tinha algum conhecimento, porque eu sempre estudei, sempre busquei saber alguma coisa sobre, porque sempre me interessou. E uma amiga minha, terapeuta também, que, chegou a falar para mim assim: "O que que você está esperando para ganhar dinheiro com isso? Porque você já tem a energia, você já tem o conhecimento, você já tem, o que que tá faltando?". E meio que me bateu, eu acho que até então não tinha sido o momento, mas aí eu senti que era. Então, eu comecei a fazer algumas formações, a princípio para uso próprio, né, tipo, fiz cursos de tarô terapêutico, daí fiz barras de axis, aromaterapia, e aí eu falei: "Poxa, tá sendo tão bom para mim, e eu, uma coisa que eu amo tanto, e eu vou levar isso para como profissão". E aí comecei a focar nesse nicho como profissão. Entendi. Mas antes de se tornar terapeuta, você fazia o quê? Eu trabalhava na enfermagem, fui técnica de enfermagem por 23 anos. E engraçado que mesmo como técnica de enfermagem, eu utilizava das energias e dentro da cura dos meus pacientes, né, das conversas que eu tinha com eles, das coisas que, dentro ali do nosso trabalho, né, que é um trabalho pesado dentro da enfermagem, né, então é muita dor, muito sofrimento, Uma energia muito pesada. pesada, negativa, que você acaba absorvendo, Sim, né, em prol do outro, né, na exatamente. verdade, E aí e como você tem que administrar, né. Isso. E com o tempo eu conseguia, trabalhar isso de uma forma leve, tanto para mim quanto como para os meus pacientes, né. E aí eu foi só reforçando que eu já gostava, que eu já sabia, e eu fiquei durante um tempo trabalhando com as 2 coisas, né, tanto com a enfermagem quanto com as terapias, até tomar a decisão de me jogar só para as terapias. Legal. E deixa eu te perguntar uma coisa, a gente sabe que hoje em dia tem várias vertentes na área terapêutica, Sim. né. Eu costumo até, com outras pessoas já falamos disso, que a questão do estresse, do TDAH e aquela coisa toda, Uhum. são as chamadas doenças do século, né. E surgem várias, vertentes de terapeutas, porque cada vez mais, né, o ser humano está perdendo a referência de quem ele é e do que ele está fazendo aqui, né, de se autovalorizar, do autoconhecimento, né. Então por isso que eu te pergunto, dentro dessa questão terapêutica, que eu acredito que ela vai sempre aí na questão do autoconhecimento Sim, também, né, que é o sim. eu acho que é a matriz ali para você Princi começar a trabalhar, qual é a tua especialidade dentro da terapia? Eu trabalho com algumas terapias energéticas, né, e algumas terapias alternativas. Por exemplo, tanto o estresse quanto depressão, TDAH, ele pode ser tratado com cura terapêutica, como por exemplo, energética, como o Reiki, as barras de Axis, né. O Reiki, por exemplo, é uma terapia
japonesa, né, que ele consiste em cura com a imposição das mãos. Então você atinge o quinto plano e através das mãos, uma energia que vem das mãos, você cura. Você consegue alinhar, energeticamente a aura da pessoa, os chakras principais, que são responsáveis pelas emoções, responsáveis pelas dores físicas, e equilibrar e curar através da imposição das mãos, energeticamente. Uma outra terapia, as barras de Axis, que foi descoberta nos Estados Unidos, e que consiste em tocar a cabeça do cliente, 32 pontos diferentes. Cada ponto correspondendo a alguma coisa, alguma crença limitante, a partir da criatividade, dos bloqueios. Uma outra terapia energética que nós trabalhamos é o Theta Healing, que consiste em, através de uma meditação guiada, aonde a gente leva o cliente a descobrir as causas do problema. Então, por exemplo, se você, você é muito estressada, ou tipo, eu tenho muita ansiedade, eu sou muito ansioso. Então, através da meditação guiada, nós conseguimos levar o cliente, né, eu como terapeuta levo o cliente até o momento aonde ele se sentiu assim pela primeira vez, e descobrindo a causa, né, da onde vem essa ansiedade, para a gente tratar ali, através do autoconhecimento mesmo. Então, conhecer a si mesmo, né, ter essa questão do autocuidado, do se olhar, de olhar as coisas de uma forma diferente. E eu tenho também a liberação tanto do estresse e o tratamento com aromaterapia, que eu sou aromaterapeuta, e através da aromaterapia a gente tem, assim, um leque gigante de possibilidades, né, porque a aromaterapia ela pode ser usada tanto de uso tópico, que vai ser absorvido pela pele e, ativar, né, de dentro curando de dentro para fora, assim como através do aroma, que vai agir direto no sistema límbico, né, já trazendo uma situação mais rápida, mais imediata. Tem por inalação também, e eu trabalho também com aromaterapia junto com a massagem relaxante. Então, a massagem ela ajuda a liberar o estresse, a tirar as dores do corpo, e junto com a aromaterapia nós já tratamos também a necessidade da pessoa. Se é uma pessoa muito ansiosa, se é uma pessoa muito estressada, trazendo assim essa sensação de bem-estar e felicidade, que é o que todos nós buscamos. Gente, eu já tô ficando molinho aqui só de falar com ela, que vai dando uma paz, mas enfim, vamos ver essa questão da aromaterapia aqui para o nosso estúdio, Com né, certeza. para receber bem as pessoas e elas se sentirem É bem. maravilhoso. Já está convidada a fazer um trabalho aqui, nesse sentido, porque eu acho muito salutar essas coisas, como tem aquele negocinho da auriculoterapia com grão de mostarda, tem, aquele outro que é aquele negocinho que você puxa, eu esqueci o nome agora, que é aquele, eh, caramba, esqueci o nome, ele puxa com A terapia com ventosa, eu faço também, ventoterapia também, trabalho também né, essas com coisas todas. reflexologia, né, que pega os pontos dos pés e das mãos, Sim. trabalhando cada órgão, cada Né, isso aí vem de uma origem oriental sim, fortíssima, né, a cultura oriental trouxe muito a oriental, e a gente não fala, não é a oriental que eu falo, pessoal, não é a questão só de japonês, tá. A Índia tem muito disso, China tem muito disso, então é uma coisa, quando eu falo Oriente, engloba muito mais que Japão, não é só isso, tá. Mas o que que acontece, voltando aí à questão da doença do século, é que as pessoas cada vez mais elas estão, muito ligadas ao dia a dia, ao que ganha, ao que paga, ao que faz, ao aparecer, e ela se perde dentro do seu valor, sim, né, em termos de autoconhecimento, do como agir, do como tratar o outro. A gente vê coisas absurdas hoje em dia aqui de intolerância, né, e eu não digo questões políticas aí, mas um trânsito, o sim, cara não respeita mais o espaço do outro, é uma coisa absurda, né. infelizmente. Inclusive, a Netflix lançou há pouco tempo o filme Adolescência, eu acredito que você tenha Sim, assistido, e ali é um laboratório fortíssimo para você entender quem é o jovem hoje.
né. Um jovem que é criado aí desconfiado da família, família separada, ele não tem referência mais de pai nem mãe, ele é criado no celular e no videogame ou na TV, né. Os amigos, ele sofre bullying na escola ou ele, pratica o bullying na escola, então são uma série de valores. Tinha antigamente? Tinha, só que a nossa mídia atual, ela potencializou isso de um grau, né, fora do comum, né, Eu então acho. por isso que eu falo que essa doença do século e cada vez mais o Sim, trabalho do sim. terapeuta, tem sido Importante. reconhecido, né. E é muito importante. E assim, nós passamos de 2 vertentes, né, de um ângulo onde era se assim, não se falava com os filhos e era tudo muito a ferro e fogo, né, através do medo, né, que os pais colocavam nos filhos, para hoje os pais deixarem os filhos fazerem o que querem e não ter nenhuma responsabilidade com isso, Sim, né. Dá medo, mas eu ainda tenho muita fé nas próximas gerações. Eu acredito que ainda, como tem aumentado essa busca pelo autoconhecimento, eu acredito que as pessoas também, dentro dos seus lares, aos pouquinhos, podem ir disseminando isso. Tanto que o trabalho terapêutico eu acho importantíssimo. Hoje está até sendo reconhecido pelo SUS, né, a aromaterapia, a acupuntura, algumas técnicas de práticas de integrativas já estão reconhecidas pelo SUS para quê? Para que chegue a todos, né, para sim, que então, nós terapeutas, eu falo por mim, por alguns colegas terapeutas, estamos sempre fazendo trabalhos sociais, tentando levar nas populações mais carentes, nas pessoas que também não têm condições de pagar, para que isso chegue, essa cura para todo mundo que procura, para todo mundo eh, que almeja melhora íntima, que almeja algo melhor para sua vida. E isso faz com que as pessoas também se tornem mais responsáveis por elas mesmas, né, porque nós temos o ser humano ele tem a mania de culpar o mundo por todos os seus problemas. Então nós culpamos os pais, culpamos o patrão, culpamos a sociedade, culpamos: "Ah, eu nasci pobre, eu nasci isso, ou eu não tive oportunidade", mas na verdade isso tira de nós a responsabilidade pela nossa vida. E através da terapia a gente também consegue trazer para a pessoa, por isso que é até difícil, a pessoa ela tem que estar, assim, muito aberta para receber, porque principalmente dentro das terapias energéticas, onde a gente conversa muito, por exemplo, Theta Healing, as barras, nós sempre perguntamos para o cliente: "O que que você está disposto a fazer agora, a partir de agora, com o que você se compromete para melhorar?", né, porque nós temos compromissos com nós mesmos. Então, desde então, a gente tem que entender que é a nossa escolha. Então, se pra você receber alguma coisa, você tem que estar em permissão para receber. E nós passamos uma vida tão alucinada, correndo atrás de tantas coisas, e nós esquecemos de viver o aqui e agora. O momento, né, então assim, você tá tomando o café da manhã pensando no que você vai fazer durante o dia, no almoço, na janta, num monte de coisa, no que você vai fazer amanhã, e você perde o café da manhã. Você perde aquele momento que você sentou na mesa com a tua família ou sozinho ou com um amigo, para tomar um café. Realmente, vamos tomar um café. Então eu vou andar, em vez de discutir no trânsito, sair nervoso por alguma situação, falar: "Poxa, vamos olhar o caminho, as pessoas, aprender a ser mais gratos, né, trabalhar em nós a gratidão". É igual a chuva, né, então chove, as pessoas reclamam: "Ah, porque tá chovendo, porque eu tenho que trabalhar", uns porque vão de ônibus, outros porque vão de carro, outros porque vão a pé ou de bicicleta. ou de moto. Então, e aí não chove, a gente fica: "Poxa, podia chover, porque a gente está precisando tanto de uma chuva". Ah, mas não na hora que eu tenho que trabalhar. Então, a Sim. gente é o nosso lado egoísta, né. Quer dizer, a gente quer o que é bom para nós. Mas e aí? A hora de trabalhar, você trabalha cedo, eu trabalho à noite, aí? Se chove à noite, favorece você e não me favorece, e vice-versa. Então é isso, é a gente ser grato, grato pela vida, gratidão pelas pequenas coisas que nós recebemos e transformar isso em coisas melhores, porque nós temos essa capacidade, através da reforma íntima, através do trabalho, do autoconhecimento, de receber, porque assim, através de uma sessão, mesmo quando a pessoa não está 100% em permissão, ela recebe. Uhum. Ela recebe a energia e aos poucos isso vai mudando a forma de pensar, vai mudando a vida da pessoa. Então, é muito importante tanto como cura física e emocional, como para autoconhecimento.
né, para ter, cocriar uma realidade mais feliz. Você abordou um ponto que eu estava pensando aqui enquanto você falava, que na verdade, esse trabalho é um processo, É um né. processo. Sim, A partir do momento que a pessoa se permitiu falar com você, opa, ela já deu uma abertura ali, porque ela sim, sabe que ela precisa de alguma coisa, sim. né. E muitas vezes eu tinha muito preconceito com essas coisas e tal, e há pouco tempo eu fiz constelação familiar. E para mim, Maravilhoso, eu né. tinha assim, um bloqueio, falar: "Ah, para", eu sou muito cético, muito chato, né. E aí eu fui e falei: "Não, eu tenho que abrir meu coração e ir para ver qual que é o negócio". E eu fui, foi assim maravilhoso para mim, né, e a partir dali eu comecei a remover algumas coisas no meu dia a dia, que estão em processo. Sim, Mas aquele primeiro momento foi fundamental para que eu entender, falou: é o "Paulo, primeiro passo. relaxa, relaxa porque, não é só com você, é com todo mundo, tem uma razão de ser, tudo tem uma razão de ser", né. Você estava falando da questão da origem, não é nem a questão da regressão, né, Não, tem gente que fica com medo da questão não, da regressão, né. consciente o tempo todo, só que durante até assim como na constelação, o processo do Theta Healing, como você está em estado de Theta, porque você atinge através da meditação, você consegue chegar, atingir esse ponto onde a lembrança surge. Do nada, a gente está conversando, surge uma imagem, surge uma que está guardado no nosso subconsciente, porque nós guardamos muita coisa dentro do nosso né, nosso Sim. inconsciente, onde nós não nos lembramos dela. Qual a origem, né. Exata, e nós não lembramos, a gente vai vivendo, tipo assim: "Ai, eu sou nervoso mesmo, eu sou estressado", mas por quê? Você não busca saber, e aí são coisas que às vezes estão guardadas e a gente não sabe, não faz ideia, porque às vezes é alguma coisa que aconteceu na infância, que desencadeou, né, é o processo que desencadeou. E aí, desde então, a gente vai crescendo e nessa vida corrida e tal, e aí tem alguns gatilhos que quando a gente passa por eles é onde a gente se estressa, é onde a gente fica nervoso, onde a nossa ansiedade, o nosso pânico aumenta, né. Então é identificar esses gatilhos, né, qual que é, por que que isso acontece, mas quando que isso começou. Então, às vezes resolver coisas com a família, com os pais, com um amigo, uma situação que aconteceu na escola, às vezes até um abuso que foi esquecido, né, e são diversas as situações que nós descobrimos enquanto a gente às vezes senta para fazer uma sessão de terapia, você acha, tipo assim: "Ah, vou fazer só porque, eu quero fazer, eu quero ver como é que é", ou então é gostoso de qualquer forma, como eu te disse, mesmo que eu não for lá achando que eu vou receber nada, é gostoso, é uma delícia, eu sentar, vou sair de lá relaxada, livre e tal. Só que aí naquele momento que você senta e o terapeuta começa a trabalhar com você, você vai acionando, é como se fossem portinhas que vão se abrindo na nossa consciência, e aí você vai: "Nossa", e coisas que você nem imaginava que estava ali, você consegue pôr pra fora, e aí você fala: "Verdade, agora eu sei por que que quando acontece isso, eu me sinto dessa forma". É interessante que você falou que eu dei aula há muito tempo de semiótica e tem o Charles Sanders Peirce, né, que é o pai da semiótica, norte-americana, em que ele falava o seguinte, que eu só percebo aquilo que eu conheço, né. Então quando você dá a oportunidade da pessoa degustar um atendimento, fala: "Olha, eu não tinha pensado nisso", ela começa a atentar para algumas coisas Sim, que ocorreram. E você falou: "Ah, não, quando era criança, tal". No útero, muitas vezes, ela no útero. sofreu ela ouve tudo, né, da barriga da mãe, aquele todo o processo emocional da mãe, ela está sentindo lá dentro, E outra, né. nós E trazemos aí também os karmas dos repete. nossos antepassados, Sim, entendeu? O que é importante, quando eu busco uma terapia, eu busco melhorar, eu busco mudar, eu estou rompendo um padrão. Eu venho trazendo esse padrão, né, geração por geração. Então vem da tataravó, para avó, para mãe, para mim. Só que se eu acabar em mim,
eu vou salvar todas as próximas futuras gerações. Sim. Porque enquanto eu não trabalho isso em mim, eu não me salvo para salvar as próximas gerações, eu vou passando, eu passo para o próximo e vai passando para o próximo, e vem essa cadeia, né, de padrões limitantes, de padrões, eh, eu, por exemplo, eu cresci num padrão aonde se você não for registrada e não tiver um salário fixo, você não vai se como que você vai se sustentar? É impossível. E eu vim com essa crença durante muitos e muitos anos. Não, eu para sair de um emprego que me desagradava, eu tinha que primeiro arrumar outro, entendeu? Começar a Sim. trabalhar, esperar passar os 3 meses de experiência. Olha, a crença limitante, porque eu não achava que eu era capaz de ir para frente se não fosse assim. E até que com as terapias eu consegui romper esse padrão, falar: "Opa, espera aí, tem infinitas possibilidades de ganhar dinheiro, hoje em dia quantas pessoas estão sobrevivendo, vivendo, pagando contas, fazendo suas coisas, escolhendo a sua profissão. Autônomos tem assim, aos milhares. Agora, lógico, eu vou ficar rico com isso? Talvez, mas e aí? A alegria de fazer o que você gosta? Prazer, né? De fazer os seus horários, de você entende? Então, assim, às vezes nós nos deixamos de ter uma vida mais leve, que nos proporciona alegria, mais felicidade, nos proporciona mais presença, né, podendo estar com os filhos, levando, buscando, fazendo coisas, porque nós ficamos presos nessa crença. Então, assim como essa, tem diversas outras. Eu só vou ser feliz se eu for casado, se eu tiver filhos, se eu fizer assim, se eu fizer assado. Eu como mulher tenho que ser assim, assim, assim na minha casa. O homem não, eu como homem tenho que ser assim, assim, assado. Então são todos padrões que nós trazemos, né, e que podem ser rompidos para trazer mais felicidade e leveza para É, nossa vida. talvez renovação de ciclos, né? Sim, Né? e escolha, Sim. e nos colocar numa posição onde nós podemos escolher. Eu escolho o que eu faço com isso, eu não posso escolher o que o outro faz, mas eu posso escolher o que que eu vou fazer com isso, como eu vou lidar. Deixa eu te fazer uma pergunta, ela é meio delicada, mas é importante. O terapeuta ainda sofre muito preconceito? Sofre um pouco. Nós sofremos muitas pessoas primeiro que, assim, muitas pessoas confundem, tem terapias que trabalham também mais com a parte espiritual também, mas assim, confundido com charlatanismo, né, pessoas que: isso aí não funciona". Existem ainda muitas pessoas céticas, né, Uhum, com relação às terapias, tipo: isso é bobagem", entendi. nem entende isso como uma profissão. Mas o terapeuta hoje, assim, e aí você falou inclusive da questão do SUS, ele acabou, assim, numa linha geral, ainda com muitas ressalvas, se Sim. tornando um aliado do psicólogo e do psiquiatra Sim, hoje dentro da rede, né? todos estão tá tudo interligado. Hoje está se notando a importância o reiki, por exemplo, gente, o reiki, ele é uma prática que já nos Estados Unidos, ela é usada em hospitais para cura de doenças. Entendeu? Então os enfermeiros já são treinados e tem o pessoal capacitado para aplicação de reiki como alternativa para auxiliar na cura. Porque quando nós falamos de terapia integrativa, nós não falamos: você tem que abandonar o seu médico", não, cada um tem a sua função. Então vamos supor, você trata de um câncer, o câncer ele é real, então ele está sendo tratado, você está indo no seu oncologista, você está fazendo, mas aí você vem tratar com as terapias alternativas que vão te ajudar a se sentir melhor, Tem um emocional, né, tem melhora e muitas pessoas se curam, porque também depende delas, quanto mais a pessoa acredita na cura, sim. e ela se sente entregue e ela se permite a cura chega. Então, assim, hoje, graças a Deus, né, que tá tendo isso no SUS, eh, algumas terapias ayurvédicas também, com alimentação mais natural, ervas, tá voltando, né, essa questão de utilizar chás Hum. e remédios à base naturais, à base de plantas, a aromaterapia, a acupuntura, quer dizer, a gente tem um leque de coisas que a gente pode associar, né. Ninguém tá falando: deixa de ir no teu psiquiatra ou deixa de ir no teu psicólogo. O psicólogo tem um papel muito importante na vida, né, do ser humano, de quem busca essa terapia. Só que aí, você complementa com a atividade integrativa, né, que ela é complementar, ela vem complementa, então fica mais fácil você acessar algumas coisas, fica,
mais rápido, funciona de uma forma mais efetiva. Uhum. Entendeu? Então, hoje, graças a Deus, está tendo já abrindo mais esse leque. A aromaterapia mesmo é uma das terapias que está, assim, em tudo, tá no desde sabonetes, hidratantes, até nos cosméticos, né, nós estamos usando aromaterapia para quê? Porque realmente funciona. Melhora a qualidade do sono, melhora o estresse, melhora a imunidade, melhora todas as áreas da nossa vida. Ai, Aline, olha, nós estamos chegando ao final do nosso bate-papo. Poderíamos nos estender aqui ad eterno, mas aí já deixo convocado aí um outro episódio para a gente continuar com outras especialidades dentro da terapia. E eu gostaria que você passasse aí para o nosso espectador, tá, uma mensagem, né, das pessoas que sentem necessidade de procurar um terapeuta e aquelas que desejam seguir a carreira, né, porque tá aberto, né, e tem gente que Sim, tem aquele desejo, igual você falou, eu era da enfermagem, mas eu trabalho com tanta gente que eu quero ajudar, eu quero contribuir, eu quero ver ela feliz. sim. Passa essa mensagem aí, o que que você acha importante para quem, precisa trabalhar com a questão terapêutica e quem gostaria de entrar nesse mercado. Para quem precisa, trabalhar isso como cliente, querendo mudar de vida, a terapia alternativa ela é de, assim, de crucial importância. E você tem que entender que quando você entra num consultório terapêutico, seja para praticar qualquer terapia, seja o reiki, seja as barras, seja simples uma massagem, ou um tarot terapêutico, ali você chega, é um ambiente seguro. Primeira coisa que a pessoa tem que entender, aonde ela pode ser, falar, dizer tudo o que ela quiser. Então, quando a pessoa me procura, ela entra dentro do meu espaço, ali é um ambiente seguro, aonde ela pode falar, onde ela pode colocar para fora, ou se ela não quiser falar ao primeiro momento, ela tem só que se permitir receber. Porque com o tempo isso vai aflorando, isso vai saindo, e essa busca do autoconhecimento, ela é importantíssima, né, para uma vida mais leve, né, romper barreiras, iniciar ciclos, nos responsabilizar e tomar a rédea mesmo da nossa vida, para ter uma vida mais feliz. E como terapeuta, eu acho que se é o que você deseja, né, se o terapeuta deseja mesmo isso, ele tem que buscar. Sim, estudando muito, buscando as formações, né, em primeiro lugar, acreditando, né, e dando o primeiro passo. Ela tem que amar o que ela faz. Quando nós amamos o que nós fazemos, talvez a primeiro momento, é o que eu te falei, não espera esse lucro muito, "Ah, nossa, eu vou abrir meu espaço e vou achar de ganhar dinheiro", não. Mas se você ama o que você faz, você persevera e você continua. E isso te traz uma felicidade e uma satisfação. Então eu acho, se é o que a pessoa deseja, ela tem que correr atrás mesmo, ela tem que se permitir. Muito bom. Aline, querida, muito Gratidão, obrigado pela oportunidade, viu, gratidão. de dar essas palavras aqui, são fundamentais. E você fique atento, aqui no livro das profissões você vai conhecer muito mais do universo, né, que tem aí, a gente não tem ideia do tanto de profissão bacana que tem, onde você pode exercer essa atividade, como também desfrutar dessas atividades. Combinado? Paulo Napoli aqui da Usinaria, Livro das Profissões. Fique com Deus e até o próximo episódio. Tchau, tchau. E aí, gostou do vídeo? Então aproveita para curtir, comente aqui embaixo, se inscreva no canal, ative as notificações e compartilha. E aqui ao lado você pode acessar outros vídeos que você também pode gostar.